Aí algumas dicas na hora da entrevista. Então, as perguntas, elas precisam ser formuladas pensando no nível cultural dos candidatos. Vou entrevistar um porteiro, eu vou fazer a pergunta de um jeito, com um vocabulário. Vou entrevistar um médico, um engenheiro, vou fazer uma pergunta de um outro jeito. Então eu preciso, lembra que a gente estudou que comunicação é quando eu sei transmitir a mensagem, seja ela da maneira que for, ela precisa ser compreendida, tá? Então eu posso ser mais simples com um público e mais rebuscada com o outro. Devo evitar pergunta e atitude agressiva, porque eu não quero que esse candidato fique defensivo ali. Então, tomar muito cuidado com a comunicação agressiva, tá? Outra coisa, fazer pergunta para quebrar o gelo. Então, aquele papinho do início, ai, tá frio hoje, né? Nossa, que loucura, o pessoal de quarentena. Essas coisas, elas servem para a pessoa perder um pouquinho a tensão, ficam mais tranquilas, né? E aí eu consigo transformar, ou tentar pelo menos, o clima da entrevista, para que seja algo mais agradável, que a pessoa se sinta mais à vontade comigo. E aí, vem aqueles passos que eu falei para vocês que às vezes vocês acham estranho que apareçam em uma entrevista. Então, o planejamento é aquilo que eu já comentei, inclusive com o vídeo. Planejamento é assim: o que eu quero avaliar nesse candidato? Que perguntas que eu já vou deixar meio que pré-estabelecidas que eu não posso deixar de fazer? Depois vem o quebra-gelo, que é isso que eu acabei de comentar. Vou brincar sobre, né, com alguma situação atual que esteja acontecendo. Sei lá, se ela chegou esbaforida lá. Ai, você veio a pé, você veio de ônibus, você mora longe. Aquelas perguntas bem para a pessoa se tranquilizar. Depois eu vou tentar entender o histórico profissional dela. Por que que isso já vem logo de cara? Quando a pessoa vai em uma entrevista, ela não fica tensa se ela está sendo perguntada em relação aos seus empregos, porque ela entende que isso é necessário mesmo. Então ela já está mais preparada para responder sobre aquilo, ela não vai achar estranho, tá? Então a gente sempre tenta começar pelo histórico profissional, porque ela já vai responder com mais tranquilidade e aí o vínculo entre entrevistador e entrevistado já vai se firmando. Depois, entender um pouquinho da formação escolar. Então, o que ela vem estudando? E aí, gente, pode entrar tudo, tá? Ah, eu tenho feito uns cursinhos online, eu fiz um curso no Senac, eu fiz um curso, é, sei lá, de informática em outro lugar, terminei a faculdade, terminei o curso técnico, quando que foi, como que isso aconteceu, no que eu me dava melhor. A gente pode investigar tudo isso. No histórico profissional, inclusive, só voltando, a gente pode entender tudo. Então, por que que ela escolheu aquela empresa? Como que era o convívio dela com as pessoas lá? No que ela se dava bem? No que ela se dava mal? Por que que ela resolveu sair? Se ela teve aquela. Lembra que eu falei pra gente avaliar, né, a sequência aí profissional das pessoas no currículo? Vou perguntando essas coisas. Então, você trabalhava no banco como caixa, depois você foi trabalhar como vendedora na loja de 1,99. O que aconteceu, né? Não desmerecendo nada, tá, gente? Só numa tentativa de compreender essa evolução, essa trajetória profissional da pessoa. Formação escolar também. Por que que você escolheu esse curso? Né, se teve algum incentivo de alguém. Então eu já começo a entender. A pessoa gosta de fazer isso. Foi uma possibilidade que apareceu e no fim ela gostou. Foi uma possibilidade que apareceu e ela só tá levando com a barriga. Eu vou tentando entender essas coisas. Dados familiares. Com quem que ela mora? O que que as pessoas de lá fazem?
Até para eu entender, o salário que ela vai ganhar é o que ela vai sustentar uma família inteira? Ela mora sozinha com um filho. Se eu precisar dessa pessoa para uma viagem, com quem que ela vai deixar esse filho? Ela tem um suporte na cidade? Eu preciso entender tudo da família dela, tá? Com quem ela mora, onde as pessoas trabalham, se ela vai ser a maior provedora da família, se ela é casada, se não é, se vai casar, se pensa em engravidar, se já tem filho, como que isso vai ser com o filho. Lógico, lembrei a palavra código de ética, lembrando do nosso código de ética. Eu não posso deixar de escolher uma pessoa pelo simples fato dela ter um filho, tá? Eu preciso jogar limpo com ela, entender esse questionamento. Então, olha, esse cargo aqui ele precisa de viagem. Às vezes você vai ficar uma semana fora. Como que você faria? Eu vou ver a viabilidade disso, tá? Dados sociais. O que que a pessoa gosta de fazer nos horários livres dela? Então, eu vou entendendo um pouquinho mais desse perfil. Se é uma pessoa mais pacata, se é uma pessoa que gosta mais de sair, se ela, sei lá, o mais importante para ela é a família ou os amigos, ou ela gosta de ficar só. Também para ver se esses dados sociais não interferem no trabalho. Por exemplo, eu vou contratar uma pessoa que é evangélica e, desculpa, não vou saber qual é a religião correta, mas acho que é da congregação, que não pode usar calça. E o trabalho exige que use calça. Então, por que que é um dado social? Porque isso tem a ver com a religião dela, é algo que ela faz fora do trabalho. Isso vai interferir no trabalho? Vai. E aí eu vou colocar para ela, olha, eu gostei, né? Vamos supor que ela tenha ido bem aí na entrevista. Gostei de você. Acho que você tem tudo a ver com o cargo, mas é necessário usar calça porque para sua proteção é um EPI. E aí a pessoa avalia se ela topa ou não, tá? Depois dessa investigação, eu vou falar um pouquinho sobre o cargo para a pessoa também. Então, lembra que se a pessoa está lá na entrevista, ela não pode ficar sem saber o que ela vai fazer, quanto ela vai ganhar, que dia ela vai trabalhar. Isso aí também está no código de ética. Então, eu vou explicar o cargo, a hierarquia ali existente, que dia da semana ela vai trabalhar, quanto que ela vai ganhar de salário, se ela tem benefícios, quando que ela recebe. Explico tudo isso para a pessoa já saber também se interessa a ela ou não. Aí eu posso liberar para perguntas do candidato. Então eu já expliquei sobre o cargo. Tem alguma dúvida? Fazer só uma ressalva. No vídeo ele fala para fazer a pergunta, deixar para o candidato fazer a pergunta no início. Eu não gosto muito disso porque eu acho que o candidato ele ainda está acuado, então eu acho muito difícil ele responder. Mas aí vai de vocês, tá? Depois das perguntas do candidato, é a parte mais difícil que eu acho, é a análise da predisposição. Então, será que de verdade essa pessoa quer estar aqui? Quer esse cargo? Porque uma coisa que acontece muito é a gente entrevistar um candidato, achar que ele é bom para o cargo e ele simplesmente, depois de tudo, ele foi escolhido, você liga para ele e ele fala: ai, sabe o que que é? Acho que não era bem o que eu queria, tá? Então, a gente precisa entender qual é o nível dele de vontade de estar ali. E aí eu vou ter que fazer perguntas, né? Então, perguntar se em algum momento ele desistiu de alguma vaga de emprego, perguntar se ele já teve que tomar uma decisão em algum outro momento de forma muito rápida, como que ele fez. Vou tendo que questionar esse candidato. Por que que eu falo que é a parte, na minha visão, mais difícil? Porque é a parte que o candidato mais mente, tá?
Ele sempre vai se mostrar disposto, mas na verdade nem sempre ele tá. Feito isso, eu faço o encerramento, agradeço a pessoa por ter ido até a entrevista, falo que eu vou dar um feedback, lembra, né? Uma coisa que as pessoas sempre reclamam, que não recebem feedback. Então, a gente precisa dar o feedback negativo também, tá, pessoal? A pessoa foi lá, né? Se dispôs a ir lá, ela tá com uma alta expectativa. Então a gente precisa respeitá-la e falar, olha, deu ou não deu, tá? E depois disso tudo com a pessoa, vocês vão fazer um documento, que é essa síntese da entrevista, que depois eu vou mostrar para vocês, que é o laudo, tá? Que é um resuminho muito utilizado quando a gente vai trabalhar em agência de recursos humanos. Então, eu estou fazendo esse processo para uma empresa, eu vou mandar os laudos e a empresa vai ler e depois escolher o candidato que ela goste mais. Mas depois eu falo sobre